Caro leitor do portal Resíduos Sólidos e dos outros portais que a gente tem, caro espectador do nosso canal do YouTube, Energia e Meio Ambiente, hoje estamos aqui no mês de agosto de 2015 e eu gostaria de mostrar a nossa opinião sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora que fazem 5 anos que essa política foi sancionada. Eu queria dar o nosso parecer aí, dar a nossa opinião, o que a gente acha sobre isso. Bom, diferente do que muita gente está publicando, do que muita gente está afirmando na internet, nós não acreditamos que a política não deu em nada, que ela não teve sucesso. Tem muita gente que está com uma campanha meio assim, meio que negativa, e a gente às vezes suspeita um pouco que isso tenha interesses por trás aí. Se o pessoal quer difamar, digamos assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, para quem sabe tentar anular e adiar cada vez mais e não respeitá-la. E aí entrar num processo cada vez mais de desrespeito à lei, o que é uma característica, o que foi uma característica no Brasil e que a gente está lutando todos os dias com todas as forças para mudar isso. É preciso respeitar a lei se a gente quer ter um país de fato desenvolvido. Né? Um país sem leis, um país que não obedece suas leis, é um país caótico. Então a gente não quer isso para o Brasil, nem para país nenhum. Pois bem, como a gente enxerga isso? Em primeiro lugar, na época da sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu particularmente fiquei bastante alegre, porque era uma política moderna. A gente via, eu conseguia ver que quem escreveu aquela política, ou melhor, as pessoas que escreveram, que foram várias pessoas, durante um processo de mais de 20 anos, muitos profissionais, doutores, engenheiros, advogados de todos os tipos e calibres participaram da elaboração dessa lei. Então não é para menos que a política realmente tinha uma qualidade ou tem uma qualidade excepcional. Inclusive no que diz respeito a prazos. Tá? Hoje os políticos, boa parte dos políticos brasileiros reclamam que o prazo foi apertado, mas nós, técnicos, sabemos que o prazo não foi apertado. Se houvesse o mínimo, e aí eu repito, o mínimo, não é só a boa vontade não, é o mínimo de boa vontade e boas intenções, eles teriam feito todas as coisas que a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira pede em menos de um ano. Qualquer cidade brasileira, mesmo São Paulo, que é a maior, qualquer cidade brasileira teria conseguido fazer, por exemplo, a questão dos planos em menos de um ano e depois mais um ano no máximo para realizar aí as implementações de tecnologias. Pode ser que você pense assim, mas será que ele não está sendo utópico? Não, pessoal, eu trabalho todo dia com tecnologia de resíduos, sabe? Usina de reciclagem, normalmente ela é modular. Você compra os módulos prontos e chega no local, vai coloca um módulo ao lado do outro, vai interconectando as coisas e pronto, a usina está pronta. Você não precisa de um mês para isso. Repito, você não precisa de um mês para isso, para muitas usinas. Existem algumas exceções, que são, por exemplo, aí a usina de reciclagem de vidro, que é um pouco mais complexo, mas também nada que ultrapasse, aí, claro, com boa vontade, nada que ultrapasse 6 meses de construção. Tá? Tem um processo de licenciamento, tem várias outras coisas que vão influenciar nisso daí, mas assim, no total, 2 anos é mais do que suficiente para fazer todas as coisas em qualquer cidade brasileira, independente do seu tamanho. E não adianta dizer, mas São Paulo é maior do que o Acre e por isso que em São Paulo demora mais. Não, as ações são paralelas e são proporcionais. Se você está em São Paulo, você tem uma tarefa maior, mas em compensação você conta com mais corpo técnico e mais recursos. E assim, não precisa uma usina de reciclagem ser construída num lugar e só depois que for concluída pode ser construída em outro lugar. Não, pode ser feito em paralelo. Existe um fenômeno, fenômeno físico, que duas pessoas diferentes podem sim estar em locais diferentes ao mesmo tempo. Porque são duas pessoas. Tá? Se fosse só uma pessoa, aí ficaria um pouco mais difícil, a gente teria que entrar um pouco na física quântica e daí a gente poderia contestar essa informação. Mas no caso de duas pessoas ou duas equipes de pessoas, elas podem sim perfeitamente, no mesmo tempo, estar em locais diferentes e por isso construir usinas de reciclagem. Portanto, repito, mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer uma dessas cidades, teria sido possível, se houvesse boa vontade política, de tirar tudo isso do papel e ter realizado a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, nós não questionamos nada da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A nossa situação é que ela está muito boa do jeito que é que ela realmente vai trazer muito progresso e, de fato, desenvolvimento sustentável para o Brasil, com geração de emprego, renda e respeito ao meio ambiente, que é o que a gente quer. Então, o que faltou realmente é a questão política. Mas, por outro lado, como eu falei no início do vídeo, eu não acredito que sejam só desgraças que estejam acontecendo. Recentemente, nós publicamos aí, por exemplo, que os planos de resíduos do estado de Sergipe foram aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Foi uma notícia que a gente recebe com muito gosto, com muita alegria, mesmo que atrasada. É um progresso. Tá? A própria criação do portal Resíduos Sólidos também é decorrente dessa política. Pelo fato da gente ver uma lei que foi transformada em lei, né? Aí a gente pensa, bom, agora sim temos uma lei a nível nacional, temos uma obrigação a nível estadual e municipal, então podemos investir. Então, o portal Resíduos Sólidos nasceu também disso, e hoje o portal Resíduos Sólidos é uma referência dentro do setor de resíduos sólidos, mostrando como implementar tecnologias que são exigidas aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como tornar possível esse cenário no Brasil. Portanto, nós acreditamos muito, bastante mesmo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para a gente ela tem uma qualidade muito boa. E os resultados? Bom, vamos falar dos resultados, né? Todo mundo está dizendo assim, ah, mas não trouxe resultado, sei o quê. É assim, pessoal, essa política, ela muda a essência do Brasil, a essência do modo de se desenvolver do Brasil. Então, é assim, não é um processo que vai vir do dia para a noite, isso é claro. Nós achamos que os 4 anos que foram dados foram suficientes, mas, bom, não foram realizados ali no 100%. Mas existem sim exemplos de cidades que buscaram, que se empenharam, que investiram, que acreditaram, que desenvolveram alguma coisa nesse sentido da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, você não pode, ao afirmar que não deu certo, jogar o trabalho desses prefeitos, desses gestores públicos, que foi bem feito, em alguns casos foram trabalhos bem feitos que servem de exemplo. Você não pode aniquilar isso dizendo que não teve sucesso, porque aí você incentiva os outros que até agora não fizeram nada a não fazer também nada, porque não teve sucesso. Se uma política, se você critica a política, que é o meio de que vai, digamos assim, que vai regulamentar um determinado setor, se você critica, como é que isso vai ter respaldo para que os outros gestores façam, cumpram o que realmente está na política? Será que realmente precisa mais de prazo? Nós sabemos que não precisa mais de prazo. Tá? E muitos gestores públicos, né, tem aquela parte que fez a questão boa, e muitos outros estão tentando jogar isso já para o outro prefeito. Então tem outros senadores já estão tentando jogar isso para 2018, 2022, quer dizer, isso vai eternizar os problemas. E nós não queremos isso, nós queremos soluções. E para que a gente alcance as soluções, é preciso que a população inteira, apoie cada vez mais a política de resíduos sólidos, não dilatando prazos e não tentando adaptar mais nada, porque, olha, pessoal, tem muita gente envolvida nesse trabalho. É um trabalho de qualidade. Então, vamos respeitar isso aí, o trabalho de pessoas, né, pessoas até que nem estão mais vivas, algumas delas que trabalharam nessa política. Foi um trabalho árduo, de muita dedicação. Foram pessoas idealistas que viam a chance do Brasil se desenvolver com novas tecnologias, sem repetir erros de outros países, como a própria Alemanha, que fez alguns erros, mas não tinha como saber no momento que aquela atitude foi feita, que é o caso dos incineradores, tá? Muita gente diz assim, ah, incinerador tem muito na Alemanha e tal. Claro, tem. Foram construídos na década de 40, de 50, e hoje em dia praticamente não é mais permitido se construir incinerador para resíduos, porque a indústria de reciclagem está sendo apoiada, a implementação de biodigestores e usinas de compostagem também está sendo amplamente apoiada, que é hoje o que o desenvolvimento sustentável quer. Né? E isso está refletido na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, nós vemos com bons olhos, nós continuamos acreditando, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu sucesso, claro que não em 100%, mas em uma determinada escala, e se a gente pensar que isso tem que ser feito passo a passo, nós estamos sim caminhando no sentido correto, no sentido que tem que ser para gerar todo esse emprego e renda e o desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. Então, quem ama, quem realmente está envolvido, quem é idealista, deve sim acreditar nessa lei, se agarrar nessa lei e não tentar mais adaptar nada disso,
Tá? Eu fico triste com pessoas, às vezes, que ficam criticando essa lei sem ter uma base, só falar assim que é utópica. Não, isso é praticado, pessoal. Eu vivo na Alemanha já há quase 20 anos, agora que é 2015, né? E isso é praticado. Tudo que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos é praticado também em países como a Alemanha e em toda a comunidade europeia. Tá? Os países da comunidade que não estão mesmo no mesmo nível da Alemanha estão correndo atrás. Eles também têm pressão da sua legislação da comunidade europeia para seguir o exemplo da Alemanha, né, e praticar o desenvolvimento sustentável. Então, quem não fez, está fazendo. Não adianta lutar contra o desenvolvimento sustentável, que é a base da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que isso é uma tendência global. Quanto mais o ser humano avança um pouco na sua inteligência, mais ele vai entendendo. E as pessoas que hoje são contra, daqui a alguns anos, elas já não estarão mais no planeta. Então, terão aí se despedido do planeta, inclusive eu também. Um dia a gente vai morrer, todo mundo, e daí vem a nova geração. E essa nova geração, com certeza, não vai trabalhar na contramão do desenvolvimento. Então, é uma tendência que não tem para onde correr. É isso mesmo. A política ela vai ser implementada. A questão aqui é só o quanto tempo ela vai demorar. E esse quanto tempo a gente pode influenciar fazendo pressão, fazendo divulgação, demonstrando os crimes, publicando nas redes sociais os crimes. Tire foto aí dos crimes ambientais na sua cidade, publique isso nas redes sociais, denuncie, porque essa pressão, se você acreditar, cada um de nós fazendo a sua parte, a gente através dos nossos portais, né, e você tirando foto, denunciando, falando realmente o nome das pessoas envolvidas, né, e lembrando aqui para alguns, essa questão de resíduos, de meio ambiente, é uma questão do gestor público local. Tá? Eu sei que tem uma onda agora no Brasil que culpa a presidente por tudo, mas isso daí, sem livrar a presidente, a Dilma, das culpas que ela tem culpas também, mas aqui, essa questão de resíduos, de meio ambiente, é uma questão local. Todo o setor de saneamento é uma questão local. E os responsáveis por isso são os prefeitos da cidade de vocês. Ou seja, é muito mais fácil para você que quer protestar contra alguém que está aí ao seu lado, na sua cidade. É o gestor público municipal. Esse sim precisa ser responsabilizado. Se você dirige o seu foco e responsabiliza a presidente, um senador de um outro estado, um outro governador, sei lá quem, o Barack Obama, o, sei lá, presidente do Canadá, da França, da Alemanha, sei lá, aí você tira do foco o verdadeiro responsável e daí ele pode ficar lá sentado na cadeira dele, de boa, sem fazer nada, porque a população, ou seja, você, está olhando lá para o presidente Barack Obama e não está olhando para o verdadeiro responsável, quem pode de fato mudar a situação. Tá? Então, é isso. Aqui, reiterando a nossa opinião, nós somos a favor, nós acreditamos no progresso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Infelizmente, não foi desenvolvida no ritmo que a gente esperava, mas ela está sendo desenvolvida. E nós acreditamos sim que isso vai se tornar realidade. A única questão aqui é o tempo que nós vamos precisar para realizar essas coisas. E pode ter certeza de uma coisa, quando ela estiver se aproximando ali dos 80%, com certeza nós temos uma outra realidade de desenvolvimento no Brasil. Uma outra estrutura de país, com ruas mais limpas, com catadores com empregos, com quem sabe uma carreira que pode ser profissionalizado, qualificado depois em técnico de reciclagem, tecnólogo de reciclagem de papel, várias profissões que vão surgindo, tá? Então vai ser uma outra realidade, com mais emprego, renda, respeito ao meio ambiente e realmente geração de riqueza para todo mundo. Um grande abraço para você. Não esqueça de assinar o nosso canal do YouTube e também ler as atualizações aí sobre o setor de resíduos sólidos no nosso site do portal Resíduos Sólidos, né, e também portal do Biogás e vários outros portais que a gente tem trabalhando aí. Um grande abraço e até a próxima então.